Olá, estamos iniciando Folha na TV pela TV com Maceió, TV Maceió Agora, Rádio Maceió Agora e também todas as redes sociais. Um público estimado de mais de 500 mil de pessoas. Esse programa é uma realização do jornal Folha de Alagoas. Estamos numa semana especial, Semana Santa, e o nosso convidado também é um convidado especial. Estamos recebendo o Padre Cícero Leite da Cruz, pároco da Igreja da Pitanguinha. Padre, é um prazer recebê-lo. É uma alegria estar aqui com você e com os que nos veem pela TV Maceió, nessa semana tão importante para nós cristãos de confissão católica, em que nós celebramos a Páscoa de Jesus, que é a passagem da morte para a vida, do pecado para a graça, e que Jesus prometeu também para nós. Nós que nos colocamos no seu seguimento, nós temos certeza plena. Eu creio, não é? Eu não acredito, eu creio, é diferente. Esses dois verbos, há uma diferença entre crer e acreditar. Então, eu creio firmemente que em Cristo Jesus, também na morte, eu terei a vitória da vida em plenitude. É isso que nós celebramos agora, nesta semana tão importante para nós, repito, nós católicos, Semana Santa, a Páscoa de Jesus, nossa Páscoa na morte. Padre Cícero, mais de 2000 anos depois, a sociedade continua escolhendo Barrabás? Veja, colocaram um inocente e um criminoso. Jesus era inocente. Injustamente condenado, perseguido, caluniado, preso, exposto diante torturado diante da multidão que estava no pretório aguardando a decisão do governador. Curiosamente, Pilatos manda buscar Barrabás, que era um criminoso, violento, bandido, ladrão, etc. E diante dos dois homens aqui, Pilatos pergunta à multidão: qual dos dois vocês querem que eu solte? Jesus, o Nazareno, ou Barrabás? E as pessoas não tiveram dúvida. As pessoas pediram a libertação de Barrabás. Isso nós temos assistido ao longo da história. O que aconteceu nessa cena de Jesus tem acontecido na história da humanidade. Eu não tenho dúvida que nós, ainda hoje, nós preferimos, muitas vezes, condenar o inocente e dar liberdade a um bandido. Eu não tenho dúvidas. Para mim, a história é tranquila. Você pegar toda a história da humanidade, ela é perpassada disso. E hoje não é diferente. Portanto, nós continuamos, muitas vezes, pedindo a libertação para Barrabás e pedindo que condene o inocente. Jesus de Nazaré entrou de forma triunfal em Jerusalém, num episódio que ficou marcado como Domingo de Ramos. 5 dias depois, estaria morto. O que deu errado nessa semana, padre? Já estava tudo planejado. Antes, considerando os relatos dos evangelhos sinóticos, quer dizer sinótico? Sinótico vem de ótica, aquilo que você vê por um relance. Então, os 3 evangelistas, Mateus, Marcos e Lucas, chamados evangelhos sinóticos. Então, você pegar tudo direitinho e pegar uma parte do evangelho de São João, você percebe o seguinte. E aí um relato está lá no evangelho de João, que diz que enquanto as pessoas discutiam o Sinédrio era o alto comando político e jurídico de Israel e religioso também. Os sumos sacerdotes, doutores da lei, os doutores, que eram os juristas, os fariseus conceituados, era a corte suprema de Israel, discutindo o que fazer com Jesus. Jesus tinha ressuscitado Lázaro, tinha expulsado os vendedores do templo, o templo transformado num comércio, etc. E ali Jesus dá uma plena manifestação de que ele é o Messias, que veio para purificar o templo, etc. E com a ressurreição de Lázaro foi a gota d'água
Porque isso nem aparece na cabeça das pessoas. Mas a gota d'água foi a ressurreição de Lázaro. Então, nessa reunião, a pergunta é a seguinte: o que fazer com esse cidadão? Deixar livre? Os romanos virão, vão invadir, que já, aliás, a Palestina, a Terra Santa, já estava sob domínio romano. Né? O domínio romano. Mas, se houver um levante, os romanos virão e vão destruir a nossa cidade, destruir o nosso templo sagrado e tudo mais. E nessa discussão que o sumo sacerdote, que era um bandido, Caifás era bandido, aliás, o sumo sacerdócio de Israel muitas vezes foi controlado por homens sujos, homens de moral terrível. Caifás era um deles. O sogro Anás era um joguete aquilo ali. O que a gente vê hoje não é diferente, meu amigo. A história se repete. Né? Aliás, é um historiador que diz o seguinte: quem ignora a história termina repetindo os fatos. Se você ignora a história, você não tem uma visão da história, você vai repetir os fatos. Né? E normalmente nós repetimos os fatos que não deram certo. Então esse é um fato aqui. Pois bem, então o seu Caifás, ele apresenta uma sugestão, no mínimo bandida. Né? Só, vocês não entenderam nada, pô. Quer dizer, é melhor que esse homem morra pelo povo, a que o povo morra por causa desse homem. Então ele traçou a questão aqui, né? Quem decide é Caifás, que ele morra. Então não é que o que não deu certo, não é que não tinha dado certo, é porque Jesus incomodava. Jesus incomodava como? Era um homem violento? Nada. Aliás, no início do mês de janeiro, eu assisti uma entrevista com... sempre a Rede Globo, né? Ela faz questão de achincalhar o cristianismo, achincalhar a igreja. A Globo, ela é perita nisso. Né? Tem um prazer imenso, etc. E foi entrevistado um agnóstico francês que está escrevendo a história dos evangelhos. E tem umas colocações, não tem nenhum problema, nenhum cristão pode não gostar daquilo lá. Mas ele diz uma coisa curiosa, quando perguntado sobre Jesus, ele disse: olha, não merecia uma morte tão violenta. Nada. Isso é um agnóstico, não é um cristão, um católico, ou um protestante devoto, não, é um agnóstico francês, português. Ele não merecia uma morte tão violenta. Né? Pois bem, então é a questão aqui, ó. Não foi que não deu certo. Jesus incomodava bastante. Incomodava. Inclusive, padre, tem um pastor que tem uma relação hoje muito forte nas redes sociais, se comunica bastante através das redes sociais, chamado Henrique Vieira. E ele diz que o Jesus Cristo do Evangelho é o Jesus Cristo subversivo, revolucionário, que numa sociedade patriarcal deu espaço às mulheres, que Verdade. Não via fronteiras. Verdade. Né? E por conta disso foi assassinado, torturado e assassinado pelo Estado. Pelo Estado romano, a pedido dos judeus. Mas quem entrega Jesus à morte são os judeus. E que eles nunca aceitaram que os romanos matassem judeus. Eles não aceitavam. Mas no caso de Jesus é o contrário. São eles que entregam o Sinédrio, que é a alta corte política, jurídica, religiosa de Israel. É o templo e a sinagoga. Então o senhor afirma, padre, que a morte de Jesus Cristo foi um crime político? Claro que foi. Claro, está claro. Você viu o relato da paixão ontem? E quem explicita melhor é o Evangelho de João, que vai ser lido sexta-feira. O problema é o seguinte, é que nós ficamos. E o que está na cabeça do povo mataram por causa dos nossos pecados. E essa coisa que não tem... A história é mais romântica, né? É uma coisa mais melosa, mais, sei lá... Não é essa a questão. Isso já é uma interpretação. Isso é a leitura que se faz da paixão. De fato, até o bandido Caifás, que era o sumo sacerdote, ele diz, é melhor que ele morra pelo povo. Nesse sentido, o próprio autor sagrado diz assim ele profetizou que Jesus morreria pelo povo. De fato, ele morre pelo povo, certo? Mas não esqueçamos que a origem é uma questão política. Tanto é,
quando apresenta... O Evangelho de Marcos é mais econômico nas palavras, mas do João não. Ah, mas ele se diz filho de Deus. Pilatos não levou a sério. Uma pessoa se dizer divina, mas para um romano isso é bobagem. O imperador era divino, o Augusto, o divino e tudo mais. E quando ele viu que essa acusação não colava, e aí mudaram o discurso. Mas ele disse rei dos judeus. Tanto isso aqui é o que prevaleceu e que Pilatos mandou botar na cruz, pregar na cruz o letreiro em hebraico, grego e latim. Jesus Nazareno, rei dos judeus. Não coloque rei dos judeus. Não, o que eu escrevi está escrito. Aí foi a única vez que Pilatos deu uma de homem. Padre, é nesse Jesus que o senhor acredita? É esse Jesus. É subversivo e revolucionário? Não no sentido que a gente conhece essas palavras hoje, mas no sentido de que ele vai de encontro a algumas tradições. A subversão nesse sentido? Nesse sentido? De encontro à ordem? Não, ele não é de encontro à ordem, ele não é nesse sentido, ele não tem essa pretensão, ele não faz isso aqui. Mas a pregação de Jesus vai indicando o caminho. Por exemplo, Jesus, ele não é contra a lei de Moisés, mas ele vai além daquilo que está na lei de Moisés. O Evangelho de Mateus, logo nos primeiros capítulos. Vocês ouviram que foi dito aos antigos: não matarás. Está lá. Está no código da lei. Eu, porém, vos digo: quem odiar o seu irmão é digno da geena eterna. Portanto, para Jesus, a questão não é só tirar a vida. Não é questão de tirar a vida, mas odiar o irmão. Nesse sentido, Jesus é muito mais exigente. Muito mais exigente. Não cometerás adultério. Eu, porém, vos digo. É o novo. Quem olhar para uma mulher e desejá-la, possuí-la no coração, já cometeu adultério contra a mulher. Mas se Pilatos quisesse, padre, como representante do Império Romano, não teria libertado Jesus? Por que não o fez? Aí você colocou um condicional, o se. De fato, se quisesse, mas era fraco, teve medo dos judeus, teve medo de uma representação e, de fato, logo após a morte de Jesus, Pilatos cai, perde o poder e morre abandonado lá em Roma. Ninguém mais soube. Depois desse relato dos evangelhos, há um historiador romano chamado Joséfos, que ele fala alguma coisa, mas muito pouca coisa. Pilatos desaparece, etc. Você colocou bem, um condicional, sim, mas é um condicional. Ele não teve força para dizer, não vou matar o inocente. Tem um bandido aqui, criminoso, ladrão, assaltante. Era um costume soltar um bandido na Páscoa, né, padre? É como ainda hoje faz aqui, essa é uma tradição que vem do cristianismo. Nos dias atuais também. Que vem do cristianismo, vem esse costume nasce daí. Isso no tempo em que não havia igreja e Estado eram juntos, a igreja perdeu muito com isso. Quando se fala hoje a questão de Estado laico, meu amigo, isso foi uma bênção de Deus. A igreja separada do Estado, a igreja era um departamento de Estado. Muitas coisas que acusam a igreja hoje vêm dessa ligação de igreja e Estado. Foi uma coisa boa. Agora, o que a gente não aceita é o seguinte: querer colocar a igreja, como se fez na República, no início da República e na Revolução Francesa, colocar a igreja na sacristia. Isso eu não aceito. Não. Como cristão, como cidadão, eu tenho o direito da minha opinião sobre as coisas, sobre a política do meu país, sobre a justiça, sobre as questões sociais. Nada me impede. Sobre as questões morais do país, nada me impede. Como cidadão e como cristão. Então, o Estado é lá, ele fique lá com sua laicidade. Não tem problema com isso. Uma bênção de Deus. Acho que nenhum padre, nenhum bispo teria essa insanidade de querer uma igreja atrelada ao Estado. A gente sabe o que isso custou e custa a igreja ainda hoje. Padre, vou fazer uma pergunta e peço que o senhor responda somente após o intervalo, por favor. Jesus aconselhou aos seus discípulos quanto aos falsos profetas, que apesar de parecerem ovelhas, são verdadeiros lobos arrebatadores. As igrejas cristãs se tornaram o mercado da fé, balcão de negócio? A gente volta já.
Água mineral Verdes Mares, mais uma empresa do grupo do empresário Rafael Tenório. A água é, depois do oxigênio, a primeira maior necessidade para a vida. Ela não só hidrata, mas também baixa a pressão arterial nos hipertensos. Então, cuide da sua vida bebendo água mineral Verdes Mares, a água de melhor qualidade. Lembre-se, todo caminho pode levar à venda, mas só a água mineral Verdes Mares leva saúde até você. Tem coisa na vida que a gente nunca esquece, como aquele café quentinho pela manhã, o abraço apertado daquele velho amigo, o cuscuz maravilhoso que a gente sempre quer mais, aquele bolo quentinho e delicioso para comemorar a formatura da sua filha. É difícil esquecer desses bons momentos. Mais difícil ainda é esquecer os sabores que marcaram esses bons momentos. Coringa, forte como o povo nordestino. Olá, estamos de volta com Folha da TV, pela TV com Maceió, TV Maceió Agora, Rádio Maceió Agora e todas as redes sociais. O nosso entrevistado de hoje é o padre Cícero Leite da Cruz. Padre, deixamos uma pergunta antes do intervalo, acerca dos falsos profetas, que Jesus aconselhou aos seus discípulos, né, quanto a esses falsos profetas, que parecem ovelhas, mas são verdadeiros lobos. E as igrejas cristãs viraram um mercado da fé, um balcão de negócios. O senhor concorda com isso? Olha, eu não diria que as igrejas cristãs, no todo, se tornaram um balcão de negócios, né? Nós temos igrejas sérias. Claro. Temos igrejas sérias. A minha igreja, apesar de sofrida, mas minha igreja é séria. A igreja em que eu me batizei é a igreja séria, é a igreja decente, né? Sofrida, muitas vezes achincalhada, como fizeram com Jesus também, colocaram uma túnica vermelha, o rei dos judeus, cacete na cabeça. A igreja continua exatamente essa paixão de Cristo, né? Ela continua sofrendo essa paixão que Jesus sofreu, certo? Agora, algumas coisas aí esquisitas. Eu, por exemplo, tenho uma certa dificuldade em aceitar algumas pregações, algumas orientações, seja de igrejas protestantes, mas também da própria igreja católica. Eu também tenho minha ressalva, né? Essa história é o seguinte, eu até entendo, porque nós vivemos numa sociedade massificada, individualista, com todos os defeitos da modernidade. E isso está levando as pessoas, por exemplo, à depressão, a desencanto e tudo mais. E essas pessoas, na sua maioria, sofrem de uma carência afetiva terrível, tá? E aí corre atrás de cura e libertação. Eu faço minhas ressalvas grandes essa história de cura e libertação. Pessoas fragilizadas. E Jesus não veio para curar ninguém. A cura, os milagres operados por Jesus, foi uma decorrência. Mesmo assim ele dizia, para mostrar que o reino de Deus está presente. Jesus não é um curandeiro. Jesus não veio para a história de curar, veio anunciar a boa nova. Então, uma coisa bonita que Jesus, quando retorna à sua cidade, à sua aldeia de Nazaré, depois do batismo e tudo mais, e ele entra na sinagoga e faz a leitura do profeta Isaías, no capítulo 61, de 1 a 6, onde está escrito assim: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me consagrou com a unção para anunciar a boa nova aos pobres, abrir a vista aos cegos, curar os envergados, pôr em liberdade os cativos e proclamar o ano da graça do Senhor. E terminando a leitura, diz: hoje essa profecia de Isaías se realizou na minha vida. Então, se a gente olha todos os evangelhos sinóticos, há uma coerência de Jesus com o programa dele lá de Nazaré, anunciar boa nova aos pobres, né? E pobre aqui tem um sentido amplo, não é esse pobre que a gente, nosso pobre aqui, não é só no sentido sociológico, mas é aquele homem, aquele homem que nem sequer ele é ouvido, né? Nem sequer alguém lhe presta atenção. Esse pobre de coração triturado, esse pobre. E Jesus é coerente com isso. Por isso que ele acolhe, o pobre está aqui, Zaqueu. Zaqueu não era pobre.
Zaqueu era uma aquinhoada, era um cobrador de impostos, mas ele acolhe Zaqueu, né? Nesse sentido, Jesus ele subverte a situação. Ele acolhe Levi, que também era cobrador de impostos. Jesus dá vai para a casa desse pessoal, come na casa desse pessoal, na casa de Zaqueu. Zaqueu faz uma confissão que é tão bonita que muita gente hoje no Brasil fizesse aquilo que Zaqueu fez. Senhor, eu roubei mesmo, defraudei, mas vou restituir 4 vezes mais aquilo que eu roubei. Zaqueu diz isso, que espanta Jesus. Ele diz: hoje a salvação entrou nesta casa, porque esse homem também é um filho de Abraão. Ponto. Então, essa é a boa nova de Jesus. Então essa história de ficar com cura, com libertação, com promessa boba, infantil, com essa pregação meio apocalíptica de fim de mundo, essa coisa, isso não ajuda. Aliás, isso só vai levar, e tem levado esse país à alienação. Que é muito ruim. E tem levado essa pregação, esse tipo de pregação, não ajuda, pelo contrário, aliena. Isso retarda, está retardando e vai retardar o processo de libertação desse país. Nesse sentido, as igrejas têm uma responsabilidade grande. Porque, padre, é comum vermos hoje falsos profetas, né, líderes religiosos com práticas claramente extorsivas. Então, pedindo cartão de crédito do fiel, né? Cheque pré-datado, inclusive com a senha. Inclusive disse que se desse o cartão sem a senha, Jesus não dava cura. Quer dizer, isso é um verdadeiro absurdo. Claro que a gente não generaliza, padre, e que assim o senhor entenda, mas que a gente está chegando a um patamar, como o senhor disse, de alienação da massa e de extorsão dessas pessoas que, fragilizadas por algum motivo, buscam nesses líderes a solução que não vai encontrar. É uma pena. Eu me lembro, eu era menino quando eu entrei no seminário de Aracaju, eu tinha 15 anos, completei 16 lá dentro do seminário. 66. Pós-revolução, ditadura, 64, tudo bem. Havia na minha região, que é uma região, eu nasci na região, como disse a você, nasci na Boca do Sertão, que é o Agreste de Sergipe. Mas eu me criei numa outra região, que não é zona da mata, porque Sergipe não tem zona da mata. É aquela zona que está entre o litoral e o Agreste. Não tem zona da mata, como aqui a gente tem bem delineado e tudo mais. Minha região era pobre, porque é a região de cana-de-açúcar, é a região de usina. A exploração do povo não era pequena, não, era grande. Como a gente sabe, toda a região de cana-de-açúcar, o povo vive miseravelmente, e aqui em Alagoas não é diferente. Muito bem. E esses padres, eram padres franceses, vieram para o Brasil depois do concílio, porque Aracaju era um Sergipe, tinha pouco, o número de padres não atendia a demanda, né? E esses padres começaram a organizar o povo, né? Tudo mais, etc. E por isso esses padres passaram a ser perseguidos, né? Difamados, tudo mais. É uma prática que tem ocorrido isso no Brasil. Isso aconteceu também com o Dom Paulo Evaristo Arnes. Um dia desse passou, sábado antepassado, um documentário sobre Dom Paulo Evaristo Arnes. A Rede Globo, a Globo News, uma exaltação. Mas muitas vezes a Rede Globo condenou também Dom Paulo. A revista Veja, toda semana, no tempo da ditadura, aparecia coisas feias de matéria, de jornal e tudo mais, com Dom Evaristo, atacando Dom Evaristo aqui, atacava Helder ali. Cada semana tinha um padre que foi pego no motel, etc. E foi uma campanha pesada contra a igreja. Muito bem. O que eu quero chegar é o seguinte. Aí eu vi, volto para lá, eu acho que lá pelos anos 67, eu já meio taludinho, e eu vi o bispo conversando com esses padres, não sabia o que era, mas um deles era meu pároco, né? Estava lá, eu percebi que era coisa grave, porque o aspecto era de quem estava preocupado com alguma coisa. Eu vi o velho bispo de Aracaju, que não era velho, que é meio com 59 anos, dizer o seguinte: olha, você precisa ter cuidado com o menino. Quando você está conversando alguma coisa, você tem cuidado com o menino. O menino está aqui, você está conversando, ele está aqui de ouvido. Eu dei ouvido à conversa. E eu vi, quando o bispo disse para os padres o seguinte: nós precisamos libertar este povo, mesmo que amanhã esse povo se levante contra nós. Essa frase nunca saiu da minha cabeça. Precisamos lutar para libertar esse povo, mesmo que amanhã este povo se levante contra nós. A igreja está libertando esse povo, padre?
ela deu uma grande contribuição, ela tem dado. Eu digo sempre o seguinte, né? Você veja os anais da história do Brasil colonial, Brasil Império. O Brasil Império tem uma coisa meio complicada aí com a igreja. Mas nesses últimos anos, nessas últimas décadas, desde a ditadura para cá, quem mais lutou por esse país? Quem mais tem lutado por esse povo? A Igreja Católica. Quem mais levou caceta? A Igreja Católica. Quem foi mais perseguido? A Igreja Católica. Quem mais tem sido perseguido aqui nesse país? A igreja. Me lembro, nos anos 80, o governo Sarney, depois da redemocratização, 80 ou 90, no início, se não foi no 80, foi no início de 90. No governo, era o seu Sarney, portanto, era nesse ínterim. Depois veio a eleição e o Collor foi... 85, por aí. 85 foi a Constituinte, né, e tudo mais. Não, foi em 88. 88, lá. Pois bem, nesse final de década, o Sarney, a igreja levando paulada de todos os lados. Dom Ivo Loscheider, que era, eu acho que era o secretário, o presidente da CNBB, acho que era o secretário, ele disse o seguinte, aspas, hoje, neste governo, a igreja é mais perseguida do que no tempo da ditadura. Ela ajudou a construir, a libertar o país da ditadura. E ela foi a instituição mais perseguida, foi a Igreja Católica. Mas, padre, hoje muitos escândalos vêm à tona. Pedofilia, corrupção, manipulação e ocultação da história. Por que essas coisas agora estão vindo à tona e não vinham antes? Com relação a essa questão que se acusa a igreja de acobertar padres pedófilos, isso nunca foi verdade. A igreja tem tribunais. A igreja tem tribunal. Quer dizer, antes que existissem os tribunais civis, a igreja tinha o dela. Mas tribunal de julgamentos justos? Para me julgar. Me julga. Certo? Agora, é aquilo que eu disse a você. Você se lembra daquilo, da execração pública que fizeram com os padres de Arapiraca. Quer dizer, um senador protestante, portanto, ele devia se julgar suspeito de fazer aquele trabalho porque ele era protestante. Então, quem tem mais interesse em achincalhar era ele, porque era protestante. E ele fez isso. Em Arapiraca. Quer dizer, execrou os padres. Quer dizer, um juiz fraco. Esse juiz hoje ele é desembargador aqui. Execrou os padres. Portanto, não apareceu direitos humanos para defender, tudo mais. Quer dizer, muito antes de ser julgados, eles já foram condenados. O Magno Malta veio para condenar, anarquizar, expor, tudo mais. São as perseguições que a igreja tem sofrido ao longo da história. Essa história que agora apareceu aqui, eu acho até estranho que o poder temporal invada numa questão interna de igreja, quando, na verdade, quem sentiu lesado deveria procurar os tribunais eclesiásticos. Existe uma CNBB, existe a Anunciatura Apostólica, deveria procurar o núncio e dizer ao núncio, olha, está vendo isso aqui? Mas, padre, desculpe perguntar, não há corporativismo na igreja? Meu amigo, eu sou padre, vou fazer 39 anos de padre agora, daqui a 3 meses. Eu não tenho visto esse corporativismo que existe da igreja, certo? Eu acho que existe mais no mundo político, no mundo empresarial, nas classes e tudo mais, no seu mundo do jornalismo, do que mesmo. Eu acho que o clero nem é tão unido assim. Eu só acho que a igreja não é um mundo à parte, padre. Não, a parte não é não. É por isso que vem à tona corrupção, pedofilia. Agora, é claro que, por ser a igreja que tem 2000 anos, pesa mais. Né? Quer dizer, uma questão dessa tem um peso imenso. Não poderia nunca acontecer isso. Certo? Inclusive, ganhou a mídia nacional, né, o caso do bispo, né, Dom José Ronaldo. Pois é, esse caso aqui de Goiás, acusado de desviar mais de 2 milhões de reais. Pois é, tem os tribunais, mas os tribunais para julgar. O senhor vê como um fato isolado ou a igreja tem dificuldade de cortar na própria carne? É mais do que isolado.
Eu não vejo essa... eu sou padre há 39 anos. Pode expor minha vida aqui, veja minha riqueza, o que é que eu acumulei, etc, etc. Aqui, 39 anos. Eu passei, eu fui econo do seminário de Maceió, eu fui econo da Arquidiocese de Maceió. Quem quiser levantar minha vida para ver o que é minha riqueza. Hoje eu tenho uma casa, mas tem porque amigos me ajudaram a construir. E pessoas ligadas a mim que se desfizeram dos seus patrimônios para construir essa casa. Mas dinheiro de igreja? Meu senhor, e passei por igrejas, minhas foram sempre paróquias pobres, Colônia Leopoldina, conversamos aqui, Colônia Leopoldina, eu restaurei a igreja de Colônia Leopoldina, e saí como entrei. Padre, falando... Então, dizer que se você perguntou se era um caso isolado, a igreja tem dificuldade de cortar na própria carne. Não acredito, não. A minha igreja é muito séria, a igreja católica é séria. Você pode dizer o que dizer. Caso isolado pode acontecer, e eu acho que acontece. Isso aí eu não digo agora. Não é uma igreja corrupta. Se fosse, ela já tinha se quebrado. Ela não tinha condições de sobreviver a 2000 anos de história. E não são poucos os interessados em destruí-la. Não são poucos. Padre, falando de política agora, existe a bancada cristã na Câmara Federal. Qual a utilidade dessa bancada? Nada. Nada? Palhaçada. Uma bancada cristã, evangélica ou católica, isso é palhaçada, pô. Isso é idiotice. O senhor acha que não tem utilidade alguma? Pelo contrário. Para ver o que é que eles fazem, o que os outros fazem, os que não têm religião, e fazem a mesma coisa. Não é um testemunho cristão lá dentro. Você pode dar um bom testemunho cristão, etc., sem precisar daqui formar uma bancada. Para que é bancada? O Congresso não pode ter bancada, meu amigo. Isso é maluquice do Brasil. Então você está representando classe. Um deputado não representa classe, representa povo. Pô. Quem foi que o elegeu? Ele é representante de quê? Do povo ou da sua igreja? Ou do povo ou do seu grupo econômico? Ou do grupo econômico que lhe elegeu? Do povo ou não sei de que lhe elegeu? Por isso que está dando aí. Ó. Os interesses são outros, né, padre? Por isso que está aí. Esse Congresso que não vale nada. Ele é puleiro de pato. É sujo, puleiro de pato. Sou eu que digo? Não, vocês da imprensa dizem. Padre, o senhor como um líder, né? Religioso, um padre, mas também como cidadão. Como o senhor vê a gestão do prefeito Rui Palmeira e do governador Renan Filho? Eu preferi não entrar nessa seara aqui, certo? A mim não me encanta. O senhor conhece a dificuldade. A mim não me encanta. Não me encanta. Nenhum dos dois? Não me encanta. A prefeitura... há uma coisa curiosa aqui, eu vou aproveitar a oportunidade para dizer o seguinte. Você sabe que na Constituição tem um dispositivo lá, um dispositivo na Constituição, que dá imunidade tributária às igrejas. Aí entra a igreja católica, protestante, terreiro de candomblé, clube de futebol, agremiação política, etc. Isso está lá na Constituição. Está na Constituição. Muito bem. Tá? Você sabe, talvez não sabe aqui, para Maceió se expandir aqui para o tabuleiro, nos anos 40, 50, veja, onde hoje está o seminário está isolado ali, ele hoje está isolado. Aquilo era uma fazenda que vinha lá do Riacho do Sapo, lá no Poço, que até o Convento dos Capuchinhos, uma fazenda adquirida pelo primeiro bispo de Alagoas, Dom Antônio Brandão, que não comprou com dinheiro de esmola, não. Dom Antônio Brandão era de uma família muito rica lá de Mata Grande, família riquíssima. Tanto é que ele, nomeado ele bispo de Belém do Pará, que ele foi bispo também aqui de Marechal, padre Vigário de Marechal Deodoro, daqui ele foi eleito bispo de Belém do Pará. Portanto, no final do século XIX, em 1900, foi criada a Diocese das Alagoas. Ele passando por aqui, indo para Belém do Pará, ele deixou, do bolso dele, uma soma em dinheiro para formar um patrimônio para a nova diocese que estava se criando aqui. Recurso próprio? Dele, da família dele. Muito bem. Pois bem, Dom Antônio Brandão
ele comprou essa fazenda, né? Para tirar o seminário de Marechal Deodoro, botar aqui, ficar mais perto para o bispo estar aqui, etc, etc. Pois bem, então para expandir a cidade, já não sei se do tempo de Dom Ranulfo, se fez um acordo, a prefeitura e a diocese, em expandir, subindo ali, aquela antiga rodoviária ali, que ela está dentro da fazenda, dessa fazenda, abrir aquilo ali. E houve um acordo à época, eu vi esse documento existe lá pela Cúria, que a prefeitura se comprometendo por esse acordo a não cobrar algumas taxas, né, da igreja, né, porque a igreja tinha feito isso aqui. Uma contrapartida. Uma contrapartida, você está entendendo? Pois bem, isso tudo existe. E os prefeitos de Maceió sempre respeitaram isso. A partir do seu Ronaldo Lessa, prefeito, começou então a cobrar IPTU da igreja. Foi pesado aqui. Eu era como na época, fui para a justiça, tudo mais, e já tinha ouvido um precedente antes, não sei quem foi no passado, que a diocese entrou com ação e ganhou. O Tribunal de Justiça deu ganho para a diocese, a arquidiocese. O Ronaldo Lessa, houve essa confusão e tal, mas passou. A Cátia foi deles todos, foi a que realmente entendeu isso e não importunou. Isso veio no tempo do seu Cícero Almeida, foi de uma perseguição terrível. Eu estou dizendo isso aqui, né, porque eu era o ecônomo. Eu estou falando o que eu vi, eu vivi. Eu tive advogados aqui, muitas vezes fui para audiência. E atualmente, padre? Pronto, aí passou, né? Vem a gestão atual, volta novamente. Você sabe quanto é que a minha Paulo está pagando de taxa de lixo? Mais de 20 mil reais. 20 mil reais de taxa de lixo? Mas tá aí, ó. Anual? Tá aí, porque vinham as contas atrasadas. Taxa de lixo. Mais de 20 mil reais. Você sabe quanto agora aí tá abrindo mesmo, né? Porque acho que a diocese maneirou tudo mais. Eu estou entrando com ação contra a prefeitura. Já falei com o advogado paroquiano, olha, vamos entrar com ação. Você vê como perseguição de alguma forma? Claro que isso é perseguição. É perseguição, sim. É perseguição. Não é prestígio, não. Não queremos ser prestigiado, não. Queremos que se cumpra a Constituição. E o acordo foi feito no passado. Acordo é acordo. Isso não é uma denúncia que o senhor está fazendo, padre? Não estou fazendo denúncia. Eu estou dizendo que o fato é. A Prefeitura de Maceió persegue a Igreja Católica? Não digo que ela persiga a igreja. Ela cobra. Igreja, digamos. Ela cobra um imposto indevido. Padre. E eu estou dizendo aqui porque eu já disse muitas vezes no rádio. E eu quero, se alguém da prefeitura está ouvindo e ouvir e vai ouvir, me procure que eu vou mostrar o seguinte. A Constituição aqui, cumpra a Constituição. Taxa de lixo. Você vem cobrar. O que é que lixo gera a igreja matriz da Pitanguinha? A igreja paga mais do que eu pago. Eu, pessoa física, pago mais da minha casa. Eu pago uma taxa de lixo bem maior do que a igreja paga. Aliás, eu pago bem menos do que a igreja. Não entendo isso. Eu queria uma explicação dos burocratas da prefeitura. Eu queria que eles me explicassem por quê esses valores de taxa de lixo. E agora IPTU, que é indevido. Está na Constituição, é indevido. As igrejas, não é só a igreja católica, não, é protestante, é terreiro de candomblé, terreiro de espiritismos, etc., time de futebol, parte da agremiação política, são imunes de pagar. Padre Cícero, nós temos um quadro chamado Curte ou Não Curte. Seguindo essa tendência, né, das redes sociais, né, desse mundo virtual, a gente apresenta uma imagem de uma situação ou de uma personalidade e pede que o entrevistado diga se curte ou não curte e faça um breve comentário. Vamos para a primeira imagem. Reencarnação, padre. Eu acredito na ressurreição. Qual a diferença entre reencarnação e ressurreição? Ressurreição é viver a vida de Deus na força do Espírito Santo. Reencarnação é voltar para essa vida. Eu quero dizer para você o seguinte, eu respeito os que
tem sua fé na reencarnação, é um problema pessoal, não posso impor minha fé a ninguém, etc. Agora, eu digo o seguinte, eu morrendo para voltar para aqui, queria não, meu amigo, voltar para esse mundo, fazer o que aqui? Que coisa mais sem criatividade, viver isso aqui, basta viver no mundo uma vez só, para mim tá de bom tamanho. Bom tamanho, não, a minha fé é na ressurreição, né? O senhor curte ou não curte reencarnação? Não, nem sonho eu quero curtir reencarnação. Não, respeito, com todo respeito aos que pensam o contrário de mim, mas eu acredito na ressurreição. Eu creio na ressurreição. Próxima imagem. Bispo Edir Macedo. Qual a mensagem de libertação, de vida para o povo? Não sei se ele tem uma mensagem, né? Mensagem de vida e libertação. Curto ou não? Não. Próxima imagem. Deputado Givaldo Carimbão. Eu acreditei muito no Carimbão. Hoje não acredita mais? Deputado federal, a gente precisava, quer dizer, como eu disse aqui, não quero uma bancada cristã nem católica, isso aqui é maluquice. Mas alguém que católico, que defenda não defender a igreja, os valores do cristianismo, os valores cristãos estão sendo vilipendiados nesse país, né? Achincalhado, banalizado. Então nós precisávamos de pessoas que defendessem os valores cristãos, da fé cristã. E ele me decepcionou. É bom que eu estou dando a oportunidade de dizer a ele, porque eu nunca mais o vi, né? Mas ele sabe, ele me conhece, né? Isso que eu estou dizendo aqui, ele vai saber. E se ele me procurar, eu vou dizer a ele. Quer dizer, eu me desencantei com o Carimbão. O senhor curte ou não curte? Não curto. Próxima imagem. Padre Cícero. Isso aí eu curto. Bom, justo, santo, perseguido, caluniado. Bonito esse homem. Nunca se levantou contra a sua fé cristã católica. Mesmo quando alguns homens de igreja o perseguiram. Sobretudo o cardeal, na época o cardeal do Rio de Janeiro, o cardeal Arco Verde, o perseguiu. E foi o maior algoz do Padre Cícero, foi ele. Era o cardeal, tinha força, tudo mais. Ele nunca protestou da sua perseguição, nada. Para mim, é um homem que precisa ser respeitado. E é respeitado. Próxima imagem. Precisávamos. Papa Francisco. Nós precisávamos desse cidadão. Nós precisávamos. Eu tenho um carinho grande pelo Papa João Paulo II. Ele realmente, naquele momento, a igreja precisava de um homem forte. Um homem forte, com uma visão política. Ele contribuiu imensamente para acabar com o comunismo. E acabou. Ele foi peça importante. Peça importantíssima. Certo? Então, depois vem o Papa Bento XVI. A cultura, o homem ponderado. Infelizmente o mundo não entendeu a mensagem do Bento XVI. E vai pagar caro por isso. O mundo foi burro. Idiota. E o franciscano? Esse é um outro estilo, é o paizão, é o pastor. Não que os outros não fossem pastor, todos foram pastores. Mas ontem eu vi o Papa lá na Praça São Pedro com a meninada, um Dia Mundial da Juventude, tudo mais, etc. E a meninada tirando selfies com o Papa. Eu acho um barato isso. Eu admiro profundamente o Papa. O senhor curte o Papa? Curto imensamente. Padre, estamos chegando ao final da nossa entrevista. Ótimo conversar com o senhor, uma semana especial e espero que a gente possa se encontrar aqui outras vezes. É sempre bom conversar com pessoas assim, de posicionamento, né? Pessoas inteligentes que têm muito a dizer para a sociedade. Eu quero deixar aqui um espaço para que o senhor faça suas considerações finais e deixe uma mensagem nessa Semana Santa para todos que estão nos assistindo. Eu agradeço o espaço. Aliás, veio a mensagem do Cajueiro, e não podia recusar, né? E agradeço também a confiança e tudo mais do Cajueiro e da emissora, mas agradeço, portanto, essa confiança. Eu queria dizer para vocês católicos, né? A gente fala para os que são católicos, né? Vamos viver a nossa fé com mais
empenho. Fique certo de uma coisa, a nossa igreja, se ela não fosse de origem divina, ela já tinha se acabado. A igreja, assim como Jesus, Jesus foi perseguido, morto, etc. Mas ele venceu. A igreja, continuadora da obra de Cristo, ela também vai vencer. Não poderia ser diferente a sorte da igreja. É perseguição, achincalho, tudo isso. Aquilo que Jesus sofreu, a igreja tem que sofrer também. Agora, a gente não pode ser covarde. Eu sou muito da igreja dos mártires, a igreja de Cristo, Cristo mártir. E os mártires que morreram como testemunho da sua fé cristã. E quer dizer para você assim, olha, há um escritor, foi padre e tal, depois ele fez uma maluquice, chamado Tertuliano. Ele dizia o seguinte: o sangue dos mártires é sementeira de novos cristãos. É assim que tem acontecido na história. Derramar sangue de cristãos, pode ficar tranquilo, porque aquele sangue derramado, daquele sangue vai brotar muitos cristãos. E a igreja floresce exatamente quando ela é perseguida. Foi quando a igreja mais floresceu, foi quando ela foi perseguida. Ok, padre, agradeço mais uma vez. Agradeço a sua audiência. Espero que a gente possa se encontrar em outras oportunidades. Folha na TV, nosso compromisso é com a verdade.